Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos aqui retornar nossa aula de algoritmos da nossa turma, segundo ano TI, turma B, Instituto Federal da Bahia, Campus Santa Amaro. Hoje a gente vai trabalhar um pouco as estruturas de controle no nosso algoritmo, né, na nossa linguagem de programação Java. Veja que a gente vai utilizar uma plataforma para desenvolvimento, um ambiente de desenvolvimento integrado, o IDE. Eu recomendo a utilização do Eclipse, que já é um ambiente que tem integrações com outros itens importantes que futuramente vocês vão utilizar no curso técnico em informática. E aqui vamos ver o item básico do Eclipse, que é criar um projeto, né? A gente vem aqui no arquivo File, New, e a gente vai trabalhar com o projeto Java. Se ele não tiver aqui, eu recomendo vocês virem aqui em outros e fazer a consulta do tipo de projeto que você está. Veja que eu procurei Java Project, ele já encontrou aqui, eu dou Next. Ele vai solicitar aqui o nome do meu projeto, então vou colocar que a gente está na semana 03 da nossa aula. Ele por default já vem o ambiente de execução do Java, a runtime, para a versão mais atual que está instalado no seu sistema operacional. Veja que o meu está instalado o Java 11, certo? Veja que já tenho até Java 13, mas eu não estou com essa JDK instalada. Venho aqui Next, ele vai pedir, ele vai demonstrar aqui que o seu projeto já está com a pasta source, que é onde você vai colocar todos os seus arquivos Java que a gente vai criar, certo? Venho aqui, dá um finish. Veja que ele pede para criar um módulo. Não vou criar aqui esse módulo de informação. Veja que ele criou. Aparentemente você não vai conseguir visualizar porque o seu menu de visualização, de gerenciamento do seu projeto, né, o Explorer, ele está minimizado. Você vem aqui e maximiza ele. Veja que está aqui nosso projeto semana 3. Quando você abre, ele tem as bibliotecas da JRE, que vai te ajudar a fazer toda a implementação do seu algoritmo. Veja que a gente tem aqui algumas bibliotecas bem interessantes para a gente trabalhar, certo? Além disso, eu tenho a minha pasta source, que é onde vou colocar todos os meus arquivos fontes. É recomendado também a gente criar pequenas pastas, né? Eu chamo de mini pastas, mas o nome correto são pacotes. Então são pacotes que a gente cria para organizar melhor o nosso código, né? E esse pacote é de acordo com algum objetivo. Então, por exemplo, aqui eu estou na semana 3, eu venho aqui, crio um pacote package e vou criar o package aqui da semana, por exemplo, da semana atividade 02, por exemplo. A aula 2, né? Atividade 02. Venho aqui, veja que ele cria um pacote, certo? Então dentro disso eu posso criar quantos pacotes eu quiser aqui para organizar o meu projeto. Como a gente viu na aula, né? Então a estrutura básica do nosso programa Java, ele é em classes. Futuramente a gente vai aprender mais sobre classes, sobre o paradigma orientado a objeto, mas por enquanto a gente precisa definir a classe com um nome, e esse nome sempre é um nome significativo, certo? Sugestão de padrão é que o nome da classe ele sempre seja iniciado, ó, com letra maiúscula. É recomendação, é um padrão de programação que você vai ver em vários locais que vocês estiverem futuramente trabalhando. Essa classe por si só, ela não realiza nada. Veja, eu vou criar uma classe aqui. Olha como a ideia facilita, né? New, deixa eu fazer mais devagar aqui para vocês visualizarem. Botão direito, New, Class. Veja que ele já me diz que eu estou na pasta da source, no pacote atividade 2. Por default ele já deixa sua classe pública. A gente vai conhecer um pouco mais sobre isso. Veja que ele tem também um modificador aqui chamado de package. Por isso que é bem interessante a gente criar os pacotes para a gente
aprender mais sobre esse modificador, eu vou colocar aqui o nome de uma classe, por exemplo, atividade, certo? Então, olha, verifique, sempre iniciando com letra maiúscula. Superclasse também a gente vai aprender, interface também vamos aprender futuramente, quando entrar em orientação a objeto. E veja que ele já me pergunta se eu quero criar a minha classe main. Veja que eu não vou criar minha classe main. Minha classe não, desculpa, eu não vou criar meu método main. E aqui eu estou a minha classe. Então, sua classe, a primeira linha, ela referencia qual é o pacote que sua classe está. Então, se eu estou dentro de package, então ele já referencia o que o package que essa classe está é na atividade 02. Criei a minha classe, public class e o nome da minha classe. Se eu executar essa classe, veja, run, veja que ele não executa nada. Run as, veja que ele nem consegue encontrar aqui, ó, um acesso à execução dessa página, dessa classe. Por quê? Porque eu estou sem a porta de entrada, né? E a porta de entrada é quem? É o nosso método principal. É a partir dele que o seu compilador vai conseguir identificar que aquela classe tem uma porta, tem um início, tem algo, uma ação a ser executada. E essa ação é a public static void main, certo? Então, public static void main, main de principal, certo? String string args, e o nosso delimitador de início e de fim. Aqui eu vou colocar meus blocos de instruções, correto? Então veja que agora, quando eu der o executar aqui, ó, veja que ele já encontrou uma aplicação Java, tá vendo? Veja, viu a diferença entre ter o método main e não ter um método main? O método main é a porta de entrada, é a partir dele que eu vou poder fazer qualquer instrução. Então aqui eu posso botar, por exemplo, ó, aquele nosso hello world padrão, né? Então quando eu executar aqui agora, ó, ele vai no meu console e vai me dar a minha saída na qual eu solicitei a impressão. Então isso aqui por enquanto é o básico do Eclipse que a gente vai trabalhar, e eu volto já já com outro passo, com a estrutura de controle que a gente vai trabalhar. Até mais.